Olá pessoal, estamos no mês de junho e o mês de junho recebe esse nome em homenagem a uma deusa antiga, uma deusa greco-romana, que é a deusa Juno, né? Mais conhecida como Hera na mitologia grega. E é sobre a era Juno astrológica, a era Juno mitológica, que eu vou falar nesse vídeo. Vale a pena a gente compreender, já que nós estamos no mês dela. E a gente passou aí pelo Dia dos Namorados, o Dia dos Relacionamentos, estamos com Vênus em Câncer, uma Vênus que pede o compromisso, que pede a união, que pede uma intimidade maior nos amores e nos afetos. E é sobre ela, tanto mitológica quanto astrológica, essa imagem arquetípica que eu vou falar nesse vídeo. E se você não me conhece ainda, meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Curta, compartilhe esse vídeo. Toda semana faço conteúdos aqui, principalmente de astrologia, psicologia analítica, né? Com muito carinho, muita profundidade, muito estudo. Se você não me conhece ainda, você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, TikTok também, onde eu faço vídeos e outros tipos de material, como textos também. Tem o meu blog, o Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, onde lá tem diversos textos sobre contos de fadas, mitologia, psicologia analítica. Pois bem, vamos lá então, gente. Vamos falar de Juno. Juno, na mitologia romana, na mitologia grega, era a grande deusa mãe, conhecida como a consorte divina. Tá? A gente conhece o Juno como a deusa do casamento, da fidelidade. Tá? Ela prezava por isso. Ela também era uma deusa dos fenômenos atmosféricos junto com seu marido Zeus, Júpiter. Tá? Eles governavam todos os fenômenos atmosféricos. Mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre ela, porque antes do período pré-helênico, ela foi uma grande mãe. Ela era adorada em Creta como uma grande mãe, uma deusa da fertilidade, né? Porque através das chuvas ela fertilizava a terra. Depois isso passou a ser feito junto com seu marido, com seu consorte divino. Um dos seus símbolos é a vaca. Né? A vaca sempre foi conhecida e associada à grande mãe, tanto que a Via Láctea a Via Láctea é em homenagem a ela, tá? A grande vaca, a grande deusa que proporcionava esse alimento. Esta era a Hera antes de se tornar a rainha consorte, a consorte divina, certo? De todas as deusas, ela e Afrodite, tá? Eram realmente legalmente casadas, tá? Afrodite se casou legalmente com Hefestos, mas o casamento dela, ela não era feita a casamentos, ela gostava de relacionamento, de paixões, então ela atraía muito Hefestos, né? Tem a Perséfone também, que se casou com Hades, né? Plutão, mas vamos dizer que era realmente aqui prezava pela instituição do casamento. E é importante a gente entender o que ela representa e o que o casamento representa em termos psíquicos, ok? Então ela prezava isso. Vênus, Afrodite, não se importava com as regras, não se importava em preservar essa instituição, tá? Ela era transgressora, mantinha as tradições e essa instituição como algo sagrado, tá? Para ela era algo sagrado e que a gente precisa olhar para esse sagrado, o que ele representa dentro dessa instituição da parceria, da fidelidade e da construção a dois, ok? Então Juno prezava muito pela lealdade, pela parceria e pela fidelidade, tá? Ela, como eu falei para vocês, na Grécia ela era conhecida como a deusa Hera. E a deusa Hera, ela amadrinhou muitos heróis. Ela perseguiu, mas ela também amadrinhou muitos heróis. Tanto que a palavra herói deriva do nome dela, tá? Ela era uma fazedora de heróis. Tanto que Heracles, olha o nome, Heracles, que foi o que ela mais perseguiu, se tornou um grande herói, um dos mais fortes. Então ela era uma grande mãe que beneficiava e criava heróis, tá? A palavra heróis vem dela. Era tida como uma mulher belíssima, coroada. Ela tinha uma coroa, ela levava um cetro representando a sua realeza. Outro animal que sempre acompanhava era o pavão, tá?
E também ela carregava sempre uma romã nas mãos, tá? A romã também está associada a Perséfone, a Afrodite e Vênus e a Juno. A romã, ela tem o simbolismo da fertilidade feminina, tá? Por isso que ainda ela é a representação da vida e da morte, dos ciclos de vida e de morte que estão associados aos ritos de fertilidade antigos. É por isso que a romã está associada a essas deusas que são deusas da fertilidade. E por incrível que pareça, sim, é uma deusa da fertilidade, tá? Ela era tão bela, tão bela, tão bela, que vários deuses, enfim, tentaram roubar ela de Zeus, de Júpiter, mas não conseguiram, tá? Ela falava não, ela prezava pela fidelidade, pela lealdade, e Zeus, Júpiter, punia esses caras que tentavam roubar Hera, né, de Zeus, mas ela era belíssima. Um outro atributo desta deusa é a maternidade, como grande mãe. Ela era a paternidade, né? Ela guardava os partos. Tanto que ela tinha uma assistente que auxiliava nos partos. Se ela falasse não, essa assistente não ia, ok? Ela então era uma deusa associada a essa maternidade, apesar dela não... Tem algumas versões que dizem que ela não teve filhos com Zeus, com Júpiter, né? Ele teve vários. Ela teve filho por partenogênese, no caso Hefestos. Algumas versões dizem que Ares Marte é filho dela com Zeus, outras dizem que também nasceu dela, toda aquela raiva. Mas nenhum dos filhos dela eles eram realmente amados por ela. Porque todos esses filhos foram gerados na raiva, na dor, por ver Zeus ter dado à luz a Atena, tá? Ela sentiu muita inveja. Ela também prezava as mulheres casadas, ela era padroeira das mulheres casadas, tá? E o seu mês de junho era associado ao mês das noivas, não era maio o mês das noivas, o mês do casamento, era junho, tá? Isso é muito importante. E ela também está muito associada a esse ciclo reprodutivo da mulher. Mas vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho de astrologia, né? Em astrologia, o signo associado ao casamento é Libra, a parceria, a casa 7 no mapa, descreve a nossa relação com o outro, né? E dizem-se que Juno, vários autores falam que o asteroide Juno, né, que foi descoberto, rege o signo de Libra, mas também pode estar associado ao signo de Escorpião. Escorpião, pois é, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Libra tem muita associação com Hera, Juno, justamente porque Juno, o que a Juno queria era o equilíbrio nas relações. Vejam só, ela se casa com Zeus não por amor. Ela era uma filha de Cronos, Saturno, né? Ela foi engolida junto com seus irmãos, foi salva por Júpiter, Zeus, né? Ela foi a primeira filha a sair, né? Ela é a pioneira, a primeira, ela é a rainha. Zeus se apaixona por ela, Júpiter se apaixona loucamente por ela, se transforma num cuco para seduzi-la e tem relações com ela. Ela se sente extremamente ultrajada, ofendida, e por conta dessa ofensa, ela se casa com Zeus, Júpiter. E eles vivem uma lua de mel que dura 300 anos, ele é fascinado, alucinado por ela, até que isso muda, né? Então, Juno, astrológico, ele fala dessa dor também, né, da gente dessa busca dessa igualdade. Ela foi rebaixada do seu poder, ela foi ofendida, ela foi ultrajada, ela foi enganada, humilhada, né? E ela sempre prezou por esse equilíbrio. E na casa 7, em Libra, a gente tem essa busca de equilíbrio com o outro, com a relação. Por isso que é o signo da balança. E esse equilíbrio é bem difícil de encontrar. Em Escorpião, a gente tem a consumação do ato, né? A consumação do casamento. Em Escorpião, a gente tem o amor a dois, tá? O amor homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem,
o amor a dois, é o signo da intimidade sexual, do contato sexual, da entrega de alma. Por isso que ela tá muito bem, por exemplo, em Escorpião, Juno, tá? E isso é uma das maiores dores da deusa Hera, da deusa Juno, porque ela busca esse aspecto escorpiônico de Juno, busca nada mais, nada menos que a transformação através do outro, do contato com o outro. A morte e o renascimento, que são temas de Casa 8, após o casamento, após a união. Este casamento, a gente pode falar do casamento alquímico interior? Pode, mas também a gente está falando de relações importantes. A Casa 7 fala de casamento, mas também fala de sociedade, parceria. A Casa 7 tem a ver com o outro importante. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com cliente fixo, por exemplo, o advogado, o terapeuta, isso é tudo relação de Casa 7, né? A manicure que tem sempre os seus clientes. Essa relação, ela é aquela relação de troca da importância no um a um, no mano a mano, né? E através dessas relações, principalmente a psicoterapêutica, né? Não só o casamento, é um terreno fértil para a transformação. Carl Jung já falava sobre isso. Tanto a transformação de quem está sendo analisado, como do próprio terapeuta, né? E é muito interessante que Libra e Escorpião, Casa 7, Casa 8, no mapa, na astrologia, eles formam aquilo que a gente chama de semissextil, que são 30 graus entre um signo e outro. O semissextil é um aspecto tenso, tá? É uma dificuldade. Então, assim, não é à toa que isso está na astrologia, a dificuldade da união equilibrada junto com a intimidade sexual, com a capacidade de se entregar, ok? É uma dificuldade, essa é uma das grandes dores que aparecem na clínica, né? A dificuldade dessa entrega, desse compromisso de alma, né? Em Escorpião é o compromisso de alma, né? A grande dificuldade da Juno estava na intimidade, nessa incapacidade de Zeus, do casamento dela com Zeus, Júpiter, né? Dessa dificuldade de realizar todo o potencial desse encontro, né? Ficou aquém, né? Ele usou de poder, que é um dos aspectos sombrios da Casa 8. Casa 8 é uma casa associada ao poder, Escorpião. Casa 8 e Escorpião, né? Então, em Juno, a gente pode também ver, onde a gente tem Juno no mapa, nossas relações de poder. A nossa vontade de buscar o equilíbrio nas relações, o nosso desejo de uma relação equilibrada, o nosso desejo de autotransformação através do contato com o outro, mas também, no lado sombrio, as relações de poder. Vamos lá pegar o que aconteceu. A gente está falando de sexualidade também, né? O que aconteceu com a deusa Hera? A deusa Hera não é a deusa da fertilidade feminina, uma grande mãe, né? Zeus, quando ela se casa, ele tira vários aspectos do poder dele, inclusive a sexualidade dela. Ela usava um cinto de castidade, né? Enquanto ele desfilava conquistas sexuais e filhos. Seus ritos, seus rituais de fertilidade que estavam associados ao sexo foram banidos, né, em honra da grande deusa. Os ritos de fertilidade sexuais foram banidos em honra às deusas, né? Então, até a sua religiosidade, a sua espiritualidade, Juno perdeu com isso, né? Pois bem, baseado em fatos reais. Então, ela se torna amarga porque esse aspecto dela foi totalmente reprimido, né? Que é a capacidade, a relação transcendental e a busca de transformação pelo sexo. No sexo, a gente gera nova vida. A gente morre, tanto que o orgasmo é tido como pequena morte. A gente morre e renasce para gerar uma nova vida, psiquicamente e fisicamente, certo? Né? A realização sexual transcendental e emocional e psíquica que traz esse encontro com o outro, tanto que ele é uma necessidade imperiosa tanto do nosso instinto quanto da nossa psique de estar com o outro, de ter essa transformação também pelo sexo, foi incompleta, tá? Porque
ao invés do amor, a gente tinha quem? O poder, né? E amor e poder não combinam, eles são opostos. Então, nessa relação, a grande dor de Juno, e a gente pode ter essa dificuldade, e isso é a grande dificuldade nos casamentos, é o verdadeiro amor, é a verdadeira entrega. Em Escorpião, casa 8, a gente faz sacrifícios, a gente deixa coisas morrerem, como, por exemplo, a ilusão, né? A gente vive numa sociedade que tem essa dificuldade de se aprofundar hoje em dia. No caso, no sentido de, se por um lado hoje a gente pode, a mulher é mais livre, por exemplo, para se separar, se a relação não é satisfatória, né, as pessoas se separarem e buscar aquilo que realmente nutre a alma delas. Por outro lado, hoje tudo fica muito mais fácil, no sentido de, poxa, essa relação assim, né, não tá legal, quem sabe a próxima vai ser legal. Quem sabe o príncipe ou a gostosa, a princesa mais gostosa ou mais rico está no próximo que vem, né? E aí a gente deixa de buscar essa transformação, que essa transformação é através do mergulho nas nossas sombras e na sombra do outro. É aí que pode sim crescer o verdadeiro amor que Juno tanto buscava. Então Juno é nosso grande desafio hoje. Porque hoje em dia o que a gente tem, não as relações como no caso dos casos antigos, os casamentos são feitos na base busca de um casamento pelo amor. E busca do amor dentro das relações afetivas. Falo casamento, não precisa ser o casamento tradicional, assinado, mas a busca deste amor que transforma a personalidade, né? E Juno realmente buscava a completude no outro. O oposto das deusas virgens, que buscavam a completude em si, né? E nós temos todos esses aspectos dentro de nós. A completude em nós, quando a gente está com a gente mesmo. Obviamente que é importante essa completude passar pela gente, mas óbvio que a gente também precisa do outro, né? Este outro importante, isso também numa psicoterapia, num relacionamento afetivo, o outro também nos transforma. Só a gente precisa desse equilíbrio, estar bem com a gente mesmo, né? Completos como ser humano, mas também se permitindo, como Juno era, ser transformado. Então o grande sofrimento dela foi essa impossibilidade dessa união completa. Isso fala muito hoje dos relacionamentos atuais, como essa insatisfação vem crescendo e dessa união completa, dessa impossibilidade cada vez maior dessa união com o outro, né? Essa união que eu digo completa e psíquica, ela tem que passar por muitos processos no sentido de a gente trabalhar, por exemplo, complexos. Uma das grandes questões na psicoterapia é justamente porque a gente vai para uma relação, um casamento, ainda com a nossa criança interior ferida, né? Com a nossa criança ainda muito presa nos complexos parentais. E aí o que mais acontece é aparecer a criança ferida ali, carente, no casamento, na relação A2. Né? Antigamente existiam ritos de passagem da criança para a adolescência, dessa fase de adolescência para a vida adulta. Nesses ritos de passagem se fazia adultos. A gente já não tem mais ritos. E isso tornou isso muito difícil, essa passagem nossa para a vida adulta, para ir para o campo da relação como dois adultos, né? É muito difícil. É a coisa que mais pega hoje em dia. Tá? Então, se está fazendo isso muito aos trancos e barrancos, a psicoterapia ajuda, mas a psicoterapia ainda é um processo lento, demorado, né? Então, é algo para a gente começar a tomar consciência do quanto a gente precisa trabalhar a nossa criança ferida, ou ao menos se responsabilizar por ela dentro da relação. Eu vou cuidar da minha criança, não vou sobrecarregar o outro, ou o outro me sobrecarregar, porque aí a gente entra dentro da relação de poder, o que acontece com Juno, Júpiter, ou Zeus e Hera. É pai e mãe, aí constela o pai negativo, a mãe negativa, e aí começa todo o balaio de gato das relações atuais, tá? Então, Juno foi aprisionada dentro da monogamia, né? E as suas práticas religiosas, todo o seu poder foi destruído, né? Enquanto Zeus, Júpiter, ostentava ela
dentro, presa na monogamia, e ele ostentando a infidelidade, e os filhos, né, porque ele foi extremamente prolífico sem ela, esses filhos não sendo com ela, e ele criando esses filhos sem ela, né? Então, aí o que vem? Ciúmes, raiva, dor e impotência. Quando eu falo de Juno em termos de aspectos femininos, todas as mulheres carregam, principalmente da minha geração, das gerações anteriores, essa dor, dessa impossibilidade, dessa impotência diante do masculino, né? E muito disso vai gerar, porque ela tinha disputas de poder com Zeus direto. Ela tentava derrubar ele, não conseguia, aí ele batia nela. Era uma relação super abusiva dos dois. Mas porque ela não conseguia se separar, porque era imperativa, ela se sentia inferior a ele, ela foi destituída desse poder, de viver inclusive sua própria sexualidade, ela foi destituída. E essa dor a gente vai carregando e levando de gerações em gerações. E essa dor está ligada a essa impotência. O que a Hera Juno fazia? Quando ele pulava a cerca, o que ela fazia? Ela se vingava, não nele, mas nas mulheres e nos filhos que ele tinha. Por que ela fazia isso? Porque ela se sentia impotente diante dele. Então eu preciso descontar minha raiva. Eu vou descontar minha raiva em quem? Naquele que é mais fraco. Porque eu não dou conta de descontar a raiva diante dele. Então, muitas de nós carregam essa dor, dessa impotência, tá? Então, ela cria essa distorção. Então, essa distorção faz com que as mulheres vão competir uma com a outra, ao invés de olhar e falar assim, eu tenho poder, eu posso sair dessa relação e buscar algo mais nutritivo, mais igual, mais igualitário, e trabalhar a minha dor dessa impotência diante de um pai terrível, né? O pai terrível não necessariamente é o pai biológico, mas dessas leis que tornaram esse feminino impotente, ok? Com uma sensação de impotente, tá? Então, é justamente isso, né? Ela entra nessa relação com um homem patologicamente infiel, no caso Júpiter, e não consegue se separar. A gente vê isso muito na clínica. Não consegue se separar porque ela tem uma impotência, um sentimento de inferioridade diante do masculino, diante do outro, diante do mundo, tá? E é necessário, sim, buscar a psicoterapia para trabalhar esse sentimento de impotência, ok? Em Juno astrológico, agora vamos um pouquinho para astrologia, falei da parte psíquica. Em Juno astrológico, a gente vê, por signo e casa, eu não vou falar de todos os signos e casas aqui, porque não vai dar tempo, né? A nossa necessidade de um parceiro, de uma parceria, tá? Parceira no sentido de alguém, né? O casamento alquímico, profundo, tá? E a dor, o sofrimento que isso causa quando não ocorre. Mas essa necessidade do parceiro é muito maior do que atender expectativas sociais. Eu acho que é importante a gente falar isso. Hoje a gente ainda tem pessoas querendo atender expectativas sociais. E isso dá muito ruim, quando você só atende as expectativas sociais. Eu tô com alguém simplesmente por estar, porque isso não vai atender a sua alma. Isso vai acarretar muito mais sofrimento do que realmente ser algo bacana, né? Quando a gente fala da necessidade, isso é uma necessidade mesmo, todo mundo quer. É a alma que pede, tá? É a necessidade de se fundir, de encontrar a transcendência através do outro, ok? Então, em Juno, a gente vai ver isso. As qualidades, o que a gente busca através da transcendência com o outro? O que a gente busca através dessa união? Tá? Através dessa troca um a um. E todo o aprendizado que isso acarreta, né? Então, vale a pena, porque a Juno defendia muito a instituição do casamento. E muitas mulheres acabam defendendo a instituição e vendo a mulher solteira como fraca ou como infeliz, justamente porque ainda tem um imperioso de atender essa instituição. Mas a gente tem que entender que ela é muito mais profunda, e quando a gente atende a alma é diferente, tá? Nos signos, a gente vai ver as qualidades do parceiro que a gente busca ou projeta, né? Parceiro ou a parceria que a gente busca ou a gente está projetando. Que qualidades fazem com que a gente
queira integrar na gente através dessa parceria. Acho que isso é muito importante de falar. Isso é muito interessante. A gente pode ver também as questões de fidelidade sexual, né? Juno foi fiel pela opressão, não por uma escolha, né? Então a gente pode ver no mapa, dependendo de como que tá Juno nesse mapa, se essa expressão dessa fidelidade pode vir através de um cônjuge ciumento ou ciumenta, ou quando o outro vê, ou você vê o outro como sua propriedade, ou o outro vê você como sua propriedade. Esse é um jogo que pode aparecer através dos aspectos de Juno no mapa, tá? Essa disputa de poder e essa necessidade de que o outro seja fiel por opressão, tá? A nossa capacidade é um não de renúncia, né? Essa capacidade de renunciar a ilusões, por exemplo, de que você vai conseguir coisa melhor, tá? Pode sim, até conseguir coisa melhor, dependendo do seu grau de consciência. Mas não é assim, vou trocando porque nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Isso é a criança que nunca tá satisfeita, ok? Em Juno a gente pode olhar isso também. Medos dos relacionamentos. Juno pode dizer também, Juno astrológica. Abandono, traição, rejeição, né? São os medos mais comuns dentro das relações afetivas. E o que mais que a gente pode ver? Pois bem, além disso, os encontros sexuais que envolvem sentimentos, tá? Não os encontros casuais, a gente pode ver em Juno, que envolve sentimentos, aquilo que pode trazer, mobilizar esse sentimento, tá? Os medos, como eu já falei, o poder nas relações, né? Juno deseja a igualdade, Juno deseja o equilíbrio, a troca, né? A intimidade e a conexão emocional. Mas muitas vezes Juno pode querer isso à força. E aí ela projeta isso num parceiro que é opressor, no caso de Júpiter, Zeus, ok? Que mais que a gente pode ver? As nossas impotências, nosso sentimento de impotência e o nosso sentimento de incapacidade diante do outro. Isso pode acontecer com o homem? Pode. Não é porque Juno é uma deusa feminina? Pode. O homem também pode ter essa sensação de ser castrado, essa sensação de ser impotente diante de uma grande mãe poderosa. Afinal de contas, é Juno, a rainha grande mãe. E aí, o mais interessante da gente, vou finalizar por aqui, que senão vai ficar muito extenso esse vídeo. O mais interessante da gente ver na Juno, tanto arquetípica, mitológica e simbólica, e também astrológica, são todos esses pontos. E a nossa capacidade de se abrir, estar disponível até para sentir a dor. Porque é através da dor que a gente pode entender melhor aonde a gente não está disposto a equilibrar essa relação. A gente pode estar projetando no parceiro uma mãe terrível ou pai terrível, né, que está dentro de nós. Ok? Me conta aqui se você sabe alguma coisa sobre sua Juno astrológica, se você tem alguma ideia de onde ela está. E eu fico por aqui até o próximo vídeo.